A história do inferno. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos abordar um tema intrigante e muitas vezes debatido, a história do inferno. Desde os antigos mitos até as doutrinas religiosas contemporâneas, a ideia de um lugar de punição após a morte permeia diversas culturas e tradições. Mas como essa concepção evoluiu ao longo do tempo? O que a Bíblia realmente diz sobre o inferno? Nesse vídeo vamos explorar as origens, as interpretações e as implicações da ideia de inferno, revelando como ela moldou as crenças e comportamentos da humanidade ao longo da história. Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora, enquanto desvendamos os mistérios e as verdades sobre o que realmente é o inferno. Fique ligado e vamos juntos nessa reflexão. 1. Termos utilizados. Sheol. O Sheol é um termo hebraico que aparece em várias passagens do Antigo Testamento. É frequentemente descrito como um lugar sombrio onde as almas dos mortos residem. Ele não possui uma conotação clara de punição ou recompensa, sendo mais um estado de existência após a morte. Por exemplo, em Gênesis capítulo 37, versículo 35, Jacó lamenta a morte de seu filho José, dizendo que irá até o Sheol. No entanto, a ideia de que Sheol evolui ao longo das escrituras e sua compreensão é influenciada por conceitos de vida após a morte que aparecem em textos posteriores. Hades. O Hades, derivado da mitologia grega, é o termo usado no Novo Testamento. Semelhante ao Sheol, o Hades é visto como um lugar onde as almas esperam o julgamento final. A palavra aparece em passagens como Atos, capítulo 2, versículo 27, onde se cita que Deus não abandonou Jesus ao Hades. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus é descrito como aquele que tem a chave do Hades e da morte, indicando seu poder sobre esses reinos. Guena ou Gehenna. A Guena é um termo que remete ao Vale de Hinnom, um local associado a práticas pagãs e sacrifícios. Durante o tempo de Jesus, o vale se tornou um símbolo de condenação e punição. Em Mateus capítulo 23, versículo 33, Jesus se refere a Guena ao alertar os fariseus sobre as consequências de suas ações. A descrição da Guena como um lugar de fogo eterno serve para enfatizar a gravidade da rejeição a Deus e os resultados das escolhas que os indivíduos fazem em vida. 2. Punição eterna e julgamento. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Nesse trecho, Jesus fala sobre a separação entre as ovelhas, justos, e os bodes, ímpios, no dia do juízo. Os justos são recompensados com a vida eterna, enquanto os ímpios são enviados para a punição eterna. Essa passagem é fundamental para a teologia cristã, pois estabelece a base para a crença em um julgamento final, onde as ações em vida têm consequências eternas. Marcos, capítulo 9, versículo 43 a 48. Jesus fala sobre a severidade do pecado e as consequências de levar uma vida que desagrada a Deus. Ele utiliza uma linguagem hiperbólica, enfatizando que é melhor entrar na vida sem membros do que ser lançado na guina. A repetição da ideia de que o fogo nunca se apaga serve para ilustrar a natureza eterna da punição para aqueles que se afastam de Deus. 3. Parábola do rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Essa parábola é uma narrativa poderosa que retrata a realidade do sofrimento após a morte. O rico, que viveu uma vida de luxo, encontra-se em tormento, enquanto Lázaro, que sofria na terra, é confortado no seio de Abraão. A parábola destaca a reversão de fortuna após a morte, e o diálogo entre o rico e Abraão sublinha a impossibilidade de mudar o destino após a morte. O rico pede que Lázaro seja enviado para avisar seus irmãos, mas a resposta é que eles já têm os profetas e as escrituras, enfatizando a responsabilidade pessoal em ouvir e agir de acordo com a verdade. 4. O Lago de Fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 10, 14 e 15. O Lago de Fogo é descrito como destino final e eterno para o diabo, a besta e o falso profeta. Essa passagem é crucial para entender a natureza do castigo eterno, pois sugere que aqueles que rejeitam a Deus e não têm seus nomes escritos no livro da vida enfrentarão uma separação eterna e uma punição contínua. O uso do termo segunda morte indica uma completa e irrevogável separação de Deus, com implicações de sofrimento que são vistas como a culminação do juízo. 5. Separação de Deus. A ideia de que o inferno representa uma separação eterna de Deus é um tema central na teologia cristã. Essa separação é considerada o maior castigo, pois a presença de Deus é a fonte de vida, amor e alegria. Em 2 Tessalonicenses,
versículo 1 a 9, é dito que os ímpios sofrerão pena de eterna destruição, afastados da presença do Senhor. Essa perspectiva ressalta a importância da relação com Deus e as consequências da rejeição a Ele. 6. Interpretações e teologias. Interpretações tradicionais. A visão tradicional do inferno, como um lugar de tormento eterno, é comum em muitas denominações evangélicas. Essa interpretação enfatiza a justiça de Deus e a realidade do juízo. Teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino influenciaram fortemente essa visão, que se tornou predominante na teologia cristã ocidental. Teologia aniquilacionista. Os aniquilacionistas acreditam que, em vez de sofrer eternamente, os ímpios serão finalmente destruídos ou aniquilados. Eles argumentam que a natureza de Deus é amorosa e que a ideia de tortura eterna é incompatível com a sua natureza. Passagens como Mateus, versículo 10 a 28, que fala sobre a destruição da alma, são frequentemente citadas por aqueles que defendem essa visão. Teologia universalista. Algumas correntes de pensamento conhecidas como universalistas acreditam na eventual salvação de todos os seres humanos. Essa visão é baseada na ideia de que o amor e a graça de Deus prevalecerão e que mesmo aqueles que foram condenados terão uma chance de redenção. No entanto, essa visão é controversa e rejeitada por muitas tradições cristãs. 7. Implicações práticas. A crença no inferno e nas consequências da vida após a morte tem profundas implicações práticas para os cristãos. O temor do inferno pode motivar as pessoas a buscar a salvação, praticar uma vida ética e se envolver na evangelização. Isso pode levar a um senso de urgência para compartilhar a mensagem do Evangelho e ajudar os outros a conhecerem a Deus. Por outro lado, a crença na misericórdia de Deus e no seu desejo de reconciliação pode inspirar os cristãos a serem mais compassivos e a se envolverem em ações sociais e de justiça. Isso pode resultar em um enfoque equilibrado entre a necessidade de justiça e a oferta de graça. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre a história do inferno. Hoje exploramos como essa ideia evoluiu ao longo dos séculos, desde as visões antigas até as interpretações contemporâneas nas tradições religiosas. Discutimos as diferentes perspectivas e passagens bíblicas que moldaram nossa compreensão desse conceito complexo. É importante lembrar que a forma como vemos o inferno pode impactar não apenas nossas crenças, mas também nossas ações e a maneira como vivemos nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre o tema e se há outros assuntos relacionados que você gostaria de ver por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!